Oi, YouTube! Como é que vocês estão? Eu sou super animada e feliz por finalmente estar gravando mais um vídeo pro canal. Estou sumida sempre, mas, gente, eu tô aqui porque eu tive reviravoltas no ano de 2025. Estou muito feliz que está acabando e tenho fé que 2026 vai ser muito melhor. Mas eu vivi momentos de altos e baixos, né, em 2025. Então, assim, eu pensei também mesmo que eu cheguei, assim, um pouco ao fundo do poço em 2025, no final do ano. Estava bem mal, bem mal, bem mal mesmo. Quero fazer, contar aqui o que aconteceu, porque eu sei que histórias, quando compartilhadas, vivências quando compartilhadas, a gente pode também ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa quando você passou e superou. Bom, fazia um tempo que eu não sentia mais ansiedade, que... Na verdade, sempre sentia ansiedade, mas que eu não sentia mais o toque, que tava super bem, que eu não sentia mais alguns colapsos ali de depressão, né? Porque quando a gente tá com toque, a gente meio que tem uma leve depressãozinha. Digamos assim, eu senti, no pior momento da minha vida foi quando eu senti o toque. Eu lembro que eu tive um pouco de depressão, eu sentia muita angústia no meu coração, muita mesmo, e essa angústia me fazia ficar um pouco depressiva no sentido de pensar que eu não ia conseguir sair dessa, depressiva no sentido de pensar, tipo, poxa, não tem sentido a vida se eu ficar desse jeito, sabe? De você não conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. E é nesse sentido que eu falo da depressão, não em casos mais graves, onde você realmente precisa de remédio pra conseguir se libertar e sair disso. Mas enfim, fiz bastante terapia esse ano também, tive várias desconstruções sobre muitos temas que pra mim eram crenças limitantes que ultimamente não estão mais limitantes. Estou vencendo algumas coisas, então tô feliz por isso. Mas eu vim muito pra compartilhar também um pouco sobre a minha vida pessoal, que eu imagino que muita gente possa ter passado por isso e ainda passa assim como eu, e pode se identificar e falar, poxa, se ela conseguiu sair dessa, que é o meu principal intuito aqui no canal, é falar sobre coisas que eu passei, estou passando e consegui vencer, ou ainda estou vencendo, e conseguir inspirar vocês e ajudar vocês. Porque eu acredito muito que quando você vê que uma pessoa passou pelo mesmo que você e ela conseguiu se superar ou está passando por isso, é mais fácil você sentir que tem sim uma luz no fim do túnel. Então vamos lá. Bom, pessoal, basicamente, eu percebi, né, fazendo terapia, inclusive recomendo, que eu tenho, assim, digamos que, não posso dizer uma mania, não é bem esse nome, mas agora me fugiu de que em grandes fases da minha vida, onde eu estou me transformando, né, mudando ciclos, basicamente, eu tenho as mesmas ações que me fazem estar onde eu estou. Não sei se isso é ruim, não sei se isso é bom. Bom, naquele momento ali pra mim é muito ruim, mas eu percebi um padrão. É um padrão, digamos assim, acho que é esse o nome, um padrão de comportamento em momentos de mudanças de fase, mudanças de ciclos da vida. E é interessante eu conseguir entender e identificar esse padrão, porque eu acho que só eu entendendo e vendo que isso acontece, eu posso conseguir mudar. E eu percebi isso, que quando eu mudo de ciclo da minha vida, eu tenho um padrão de comportamento. Então, dando um exemplo pra vocês, eu não sei se vocês sabem, eu não lembro se eu já contei aqui um pouco sobre isso, sobre essa parte da minha vida pessoal, mas basicamente, tô abrindo meu coração aqui pra vocês, hein, gente, ó. Curta, compartilha esse vídeo, porque quanto mais pessoas você conseguir chegar e ajudar, se você vê que tem alguém que tá passando pela mesma coisa, curta, comenta ou compartilha com essa pessoa, que eu espero conseguir ajudar. Mas enfim, vamos lá. Quando eu era criança, meus pais estavam juntos, né? Tinha uma vida super tranquila financeiramente, estava tudo bem. A partir de um momento, quando eu tinha lá para os meus 9, 10 anos, que é também uma mudança de fase, né? Uma mudança de ciclo. Você tá entrando ali na pré-adolescência. Eu sei que é mais pros 12, mas a partir dos 9, você já tá com outra mentalidade, você já tá conhecendo e sabendo muito mais coisas do que quando você era mais criança. Então, eu entendo que ele também é uma mudança de fase. E quando eu tinha 9 anos, indo fazer 10, meus pais se separaram. E eu sempre quis ser muito madura
transparecer, pelo menos, né, ser madura e entender a situação, pra que a minha mãe não sofresse, porque eu não queria que minha mãe sofresse, eu não queria que meu pai sofresse. Então, se eu via que eles juntos não estavam dando certo, então eu pensei, se ela vê que eu tô bem, apesar do que aconteceu, ela não vai se sentir culpada, porque não tá dando certo, eu sei. Enfim, aconteceram várias coisas que não vem ao caso, porque aí já não diz respeito a mim, e sim sobre eles, e não é o que eu quero. Mas que eu entendia que era melhor, sabe, essa separação. Então eu tentei ser super madura, engoli muitos meus sentimentos e tentei ser forte pra que a minha mãe não sofresse, meu pai não sofresse, eles pensassem que eu estava bem, que estava tudo bem. E aí foi começando o erro da minha vida, de querer guardar os meus sentimentos pra mim e entender que eles não têm tanta importância, que os sentimentos das outras pessoas têm mais importância. E isso foi um marco muito grande na minha vida, de que eu sofri e sofro até hoje pra poder falar sobre o que eu sinto, pra poder mostrar e expressar isso. Porque eu me sinto uma idiota, eu me sinto uma boba por estar sentindo o que eu tô sentindo, que as pessoas vão achar isso. Então eu prefiro não falar, e aí é que acontecem muitas brigas e confusões. Não brigas e confusões, mas que muita coisa dá errado, porque eu tenho atitudes sentindo a dor que eu tô sentindo, mas eu não externo isso, eu não falo sobre isso, e acaba que isso se torna maior do que de fato é. E eu acho que isso é um defeito que todo mundo que sofre pelo toque, pela ansiedade tem. Ela guarda os sentimentos pra ela, então ela não externa eles, ela não sente esses sentimentos, ela reprime ao máximo, e aquilo ali, ele precisa sair de alguma forma. E se ele não sai, com você falando, ele vai sair com sintomas, te trazendo ansiedade, trazendo pensamentos, enfim, ele precisa ser sentido. Se você não sente da forma normal ali, né, natural, ele vai querer vir de uma forma mais pesada. E o que isso tem a ver com fases da vida? Essa é uma fase da minha vida, eu estava saindo da adolescência, saindo da fase de criança, indo pra pré-adolescência ali, naquela confusão. Então aquilo ali me marcou bastante. E foi uma questão muito conturbada. Eu bombei na escola no 5º ano, tipo, quem bomba no 5º ano? Eu. Bombei no 5º ano, fiquei super mal. Enfim, levei a vida de uma maneira ruim. Engordei, eu sempre fui uma criança super magra e eu engordei pra caramba. E eu acho que isso é uma repetição de padrão. Eu sempre fui uma criança muito sociável, sempre conversei muito com todo mundo, era uma criança, digamos que ali popular, falava com todo mundo da escola, e quando eu mudei de escola, isso parou, né? Eu parei de falar, fiquei mais tímida, fiquei com vergonha, tinha vergonha de mim, do meu corpo, tinha vergonha do que tinha me acontecido, e não conseguia falar disso pra ninguém e com ninguém, então obviamente isso me deixou muito mal. E foi uma fase da minha vida marcada por um ciclo que foi conturbado. E aí vamos à fase onde eu estou saindo da pré-adolescência e entrando na adolescência. Que foi uma fase ali, digamos que, pros meus... Entrando... Enfim, essa aí já foi todo um ciclo de pré-adolescência e adolescência. Então, assim, eu fui melhorando aos poucos, até que, na verdade, quando eu estava saindo da minha fase ali de adolescente e entrando na minha fase de adulta, né? Aquela adulta mais ou menos, que tem idade, mas não tem comportamentos ainda, mora com a mãe, não quer nada da vida ainda, eu tava bem nessa fase. Então, a minha vida antes disso, eu tive ansiedade, mas, tipo, bem pouco na fase anterior que eu tava falando, porque eu nem era tanto falado sobre isso, sabe? Então eu não sentia tanto, tão intenso, quanto depois que você já é adulto e você já vai sabendo e vai tendo mais tempo de sentimentos guardados e reprimidos. Então vamos lá. Eu entrei na fase ali de pré-adolescência. Pré-adolescência não, adolescência pra uma fase pré-adulta, digamos assim, uma jovem adulta, lá pros 19 anos, 20 anos, onde eu me formei na escola. Na verdade, eu repeti de ano novamente, tinha terminado um namoro, então já foi um período ali que tinha algumas
partes conturbadas da minha vida, questões familiares também, que eu não quero dizer, exatamente pra poder não expor as pessoas próximas a mim. Mas, enfim, estava passando por isso também. E aí eu percebi que o meu escape era sair. Saía todos os finais de semana sem ter um centavo. Mulher é diferente, né? Porque eu saía todos os finais de semana sem ter um centavo e eu conseguia sair, ir pra todos os lugares, bebia, fazia tudo e, tipo assim, sem um tostão. Não sei o que arrumava. Até hoje eu não sei o que arrumava. Mas tudo bem. Então, vivia a vida assim, saindo de quinta a domingo. De quarta a domingo. Juro. Saía muito e não estudava, não fazia nada da minha vida. Apenas fazia isso. Saía. E às vezes eu passava noites, assim, depois que eu chegava sem dormir, pensando, eu não vou ser nada da minha vida. Eu não vou ser nada, absolutamente nada da minha vida, porque eu não estudo, eu não faço nada. Já tinha repetido, aí eu fiz ESEC, então já tinha formado na escola, não queria uma faculdade. Eu comecei uma faculdade de Direito, mas eu não me encontrei, então saí e nunca mais fiz nada. E fiquei por aí perdida durante esse tempo. Não tinha autoestima, porque eu... Como é que você tem autoestima se você não trabalha, se você não sabe o valor que você tem, tanto financeiro, né, quanto como pessoa? Você vive saindo, você não tem uma visão de futuro clara, então você não consegue entender qual é o seu valor e ter autoestima em cima disso. Porque pra você é uma pessoa fútil, uma pessoa que ninguém vai querer ter por perto, que não tem informação sobre nada ao redor, enfim. Então essa era a vida que eu escolhi, que eu estava vivendo e que eu não estava feliz, mas eu não tinha coragem de sair dela e de mudar, porque eu tinha um escape, que era sair, que era o meu momento que eu era feliz, que eu era super feliz, que eu tinha várias histórias pra contar, que eu conheci várias pessoas, inclusive famosas, que eu ficava, tipo assim, nossa, me sentindo bem, por pelo menos essa parte da minha vida está sendo legal. Então eu me apegava muito a isso, até que eu tive a ansiedade, a maior da minha vida, que me levou ao toque, que me levou a tudo, que eu já contei aqui. E que foi uma mudança de fase, né? Saindo ali da fase adolescente, de só sair, só querer beber, só querer fazer as coisas e não pensar nada, pra fase tipo assim, oi, você já vai fazer 20 anos, você é adulta, né? Vamos acordar. Então, foi quando eu tive o toque. E foi bem tenso, foi bem intenso também, né, difícil. E aquilo ali me deixou completamente assustada, na verdade, digamos que aterrorizada. Porque eu tive toques, pensamentos intrusivos, porque eu tive muita ansiedade, eu pensei que eu ia morrer. Eu tive muita, o que foi a pior parte pra mim, a angústia. Perdão, gente, me ligaram aqui. Angústia, que foi pra mim, com certeza, disparado a pior parte. A angústia realmente é terrível, porque ela te dá uma depressãozinha, porque você não sabe o que tá acontecendo, mas você sente aquilo ali no peito e você não sabe como externar aquilo. E você tem medo de morrer ou de fazer alguma coisa que você não quer fazer. E é muito assustador. Então, foi um marco da minha vida que me fez acordar e pensar, Rafa, você quer viver? Você quer ser alguém que as pessoas admirem, que as pessoas queiram ter por perto? Muda. Muda de vida. E foi aí que foi marcado mais um ciclo da minha vida, onde eu realmente mudei de vida, consegui um emprego, me sustentei financeiramente, assim, porque minha família não tinha muito dinheiro, então se eu precisasse fazer alguma coisa, enfim, pagar a faculdade, essas coisas não tinha como. E também, se eu quisesse comprar alguma coisa pra mim, não tinha como se eu não começasse a trabalhar e dar um jeito na minha vida. E foi o que eu fiz, trabalhei, comecei a dar um jeito na minha vida, então tudo que eu fazia, a não ser, tipo, a casa e comida, eu pagava. Então, se eu quisesse fazer academia, eu ia pagar, enfim, tudo, a não ser casa e comida, eu pagava. E aquilo me fez muito bem, eu comecei pra academia, eu emagreci, começou a me fazer muito bem, sabe? E nessa época de festas eu também dei uma emagrecida boa, porque nessas festas, assim, por exemplo, eu não comia, eu só bebia. Então, é aquela coisa, né? Adolescente, só quer saber de farra, bebida e essas coisas.
Enfim, então eu emagreci também, que eu tinha engordado um pouco quando eu tava com essas questões mais depressivas, ansiedade, toque. E aí, depois que eu comecei a fazer academia, eu comecei a emagrecer, comecei a entrar na melhor fase da minha vida. Até que eu tive alguns problemas Comecei a namorar, inclusive, também. Com o meu namorado hoje, meu amor, que eu amo. E entrei na melhor fase da minha vida, tudo tava dando certo, tava muito feliz, tava bem no trabalho, sempre tava batendo meta, sempre tava indo bem. Só que começou que eu comecei a, acredito eu, ter um começo de burnout, porque eu não estava indo... Eu estava indo bem no trabalho, mas era muita quebra de expectativa, prometer algo, não cumprir, trabalhar e não ser tão reconhecida como eu acredito que eu deveria ter sido. Assim, gente, não quero entrar nesse mérito porque isso é questão de opinião, às vezes eu nem merecia, enfim. Ou eles achavam que estavam me reconhecendo, mas enfim, não estava feliz lá, estava começando a ficar mal, estava começando a ficar mal comigo, estava tendo crise de ansiedade, estava tendo... Tanto que teve uma vez que eu me doei tanto, que eu passei mal demais. Tipo assim, cheguei em casa e falei, olha pra você ver, eu cheguei em casa e falei, amanhã eu não vou fingir que tô passando mal, porque, cara, eu me entreguei tanto aquele mês, e eu trabalho com metas, né, então o outro mês passou, zerou. Só que eu tinha acabado, era tipo assim, o outro mês foi na segunda-feira e na terça-feira já era o próximo. O mês passado foi na segunda-feira e na terça-feira já era o próximo. Eu não lembro se era isso, se era sexta, enfim, tanto faz. Eu passei muito mal. Passei muito mal, não. Eu falei, eu quero faltar, eu não vou amanhã, eu vou pegar um atestado, porque, sinceramente, minha cabeça tá a mil. Eu tô, tipo assim, muito mal. Tipo, de repente, eu realmente comecei a passar mal. E muito mal. Tive uma diarreia, fiquei muito mal, não conseguia comer, não conseguia sair da cama. Pra vocês verem, tipo assim, a mente, ela controla muito. E eu meio que atraí esse negócio pra mim. Mas eu sei que eu realmente estava mal. Estava muito mal. De, tipo assim, minha cabeça tava... Eu não sei se vocês já trabalharam tanto, buscaram tanto uma coisa, gastou tanta energia nisso, que no final você tava morta e você tinha que se doar mais. Então eu pensei, não vou conseguir. Eu tava prestes de ter um colapso. Então foi isso que aconteceu. E eu percebi que aquilo ali não tava me fazendo feliz mais, eu precisava achar um outro lugar. Beleza, me demiti, eu já tinha encontrado outro trabalho. E neste trabalho eu fui totalmente infeliz. Eu não gosto de falar assim, porque parece ser ingrata, mas eu não me adaptei. Tinha meninas maldosas lá que não me faziam bem. Não consegui me enturmar. E novamente repetindo aquele padrão que a gente já conhece, que eu tive na adolescência, até que não na fase da adolescência ali, mas também não foi bem uma mudança. A gente tem poucas mudanças, né? Que é basicamente na pré-adolescência. Não, da fase criança pra pré-adolescência. A adolescência você permanece. Depois da adolescência você vai pra fase meio que pré-adulta. E é um colapso também quando você... É uma mudança também quando você está adulta de fato e você se sustenta sozinha e mora sozinha. Aí também é um colapso, né? E depois a gente tem quando você já tá ficando ali mais pros 30, mais velha, enfim. Mas a minha fase, que foi também um colapso, foi que eu estava num trabalho ruim, engordei muito. Já havia engordado do outro trabalho, engordei desse também, porque eu estava o dia inteiro infeliz, o dia inteiro eu não conversava com ninguém, eu só focava em trabalho. E, cara, eu sou uma pessoa sociável, eu sempre fui, eu gosto de conversar, eu sou falante, vocês podem ver pelos vídeos que eu falo horas aqui, ó. E é sobre isso. Mas eu sou falante, eu sou sociável, e eu não estava conseguindo ser quem eu era naquele lugar. Eu tinha que me recolher, me encolher e me colocar como menor em um lugar que eu não estava me sentindo aceita. E aquilo acabou, sugou todas as minhas energias. E eu estava, inclusive, mudando um processo da minha vida, onde eu vim morar sozinha, estou morando eu e meu namorado. Então, é uma fase muito solitária também. Por mais que eu tenha ele, é a primeira vez na minha vida que eu estou morando sozinha. Então, querendo ou não, você se sente sozinha. Porque você não está ali sobre os cuidados da sua mãe, entende? Eu não sei explicar. Não que ele me faça se sentir sozinha, porque ele não faz. Ele fazia o que ele podia e ele faz ainda o que ele pode. Mas era uma coisa... Eu estou encerrando um ciclo, tipo, muito diferente. A minha vida inteira eu morei com a minha mãe. Simplesmente eu não moro com ela mais. E agora eu estou morando com meu namorado, que, querendo ou não, eu não conheço ele a minha vida inteira. Entende? Então é completamente diferente e eu estava me sentindo muito sozinha e já estava me sentindo sozinha no trabalho e foi aí que deu um baque muito grande.
e eu tive um leve momento de desesperança na minha vida, onde eu fiquei completamente perdida e pensei, não tem solução na minha vida. Eu quero muito me demitir, mas eu não achei um trabalho. Eu não vou ter dinheiro, eu moro sozinha, eu preciso desse trabalho, desse dinheiro. Meu namorado ainda não tem condição de me sustentar. Ele também tá começando a vida assim como eu, e eu nem quero que ele me sustente, eu quero conseguir minhas coisas, eu não quero ficar dependendo dele. E aí foi acontecendo, minha vida estava assim, por mais que vocês pensem que, você não... São problemas pequenos, às vezes pra vocês são, mas pra mim era enorme, era o problema que eu estava vivendo. Enquanto eu estou vivendo aquele problema, pra mim ele é enorme. Quanto mais eu olho pra este problema, mais ele cresce. Então eu estava crescendo, eu estava infeliz, estava triste, e era isso que estava acontecendo. E aquilo ali começou a me dar muita angústia, uma angústia desesperadora, uma das maiores angústias que eu já senti na minha vida. Só que dessa vez eu não tinha minha mãe comigo. Todas as vezes minha mãe estava comigo, eu não sei se eu comentei, mas ela foi a pessoa que mais me ajudou, mais me apoiou nesse momento. E eu estava morando sozinha com meu namorado, que às vezes a gente tem medo de falar as coisas para as pessoas. E eu tenho aquele problema de falar sobre os meus sentimentos e a pessoa me achar boba, achar qualquer coisa. Não que ele ache, porque depois eu conversei sobre isso com ele, ele super me apoiou, ele super me ajudou. Mas é aquela coisa, a gente tá com a cabeça aqui, ó. A gente não pensa, tipo assim, não, ele vai me apoiar. A gente pensa, tipo assim, ele vai querer me largar, ele vai querer, sei lá, enfim. A gente não pensa, porque a mãe é mãe, né? Mãe, a gente pensa, posso fazer o que for, que minha mãe vai estar comigo sempre. Só que a namorada é diferente. Então eu passei por tudo isso e não conseguia desabafar com ele sobre o que estava acontecendo. Às vezes eu falava, tipo assim, tô me sentindo angustiada, tô me sentindo isso e aquilo. Tô me sentindo angustiada, tô me sentindo isso e aquilo. E aí é sobre isso. E o que acontece é o seguinte, gente, desculpa de novo a ligação, mas o que acontece é o seguinte, estava me sentindo mal, muito angustiada, muito triste, comecei uma depressão e tive toques de pensamentos intrusivos sobre um dos piores toques que eu já tive, né, e não que eu queria e fiz alguma coisa, mas eu às vezes pensava em eu fazendo, e aquilo me dava muita angústia, é a mesma angústia de quando você tem um toque igual CD, porque você se vê acontecendo aquilo, você fica desesperado, porque não é aquilo que você quer, e você tem medo de fazer, mesmo você sabendo que você não quer fazer, que você não vai fazer. E eu não sei explicar isso, só quem sente sabe. E foi horrível, foi uma das piores fases da minha vida que eu achei que não ia passar. Pedi, rezei, implorei a Deus todo esse momento. Deus também foi crucial comigo, conversava com Deus o dia inteiro, sempre converso, ainda converso. E ele foi quem mais me deu apoio, porque eu tenho muita, muita, muita fé. Então, quando eu acredito que as coisas vão melhorar, e eu acredito que tudo isso é um propósito, eu li muito sobre angústia, e eu vi que na angústia a Bíblia fala sobre mudança de ciclo, quando você tá, tipo, perdendo o seu eu anterior e renovando, né? É como se fosse você saindo do casulo. Isso é meio que uma angústia, pela minha interpretação, pelo que eu vi. Enfim, e aí foi tudo isso que aconteceu. Eu tava num limbo real e falei, cara, não tô conseguindo ver solução da minha vida. Pedi muito a Deus e Deus me deu uma solução. Consegui um trabalho novo, graças a Deus, home office. Bom que eu recarrego minhas energias, tenho mais tempo pra mim, estou indo super bem nesse trabalho, estou super feliz. E toda a minha angústia e todo o meu problema passou quando eu simplesmente tomei a decisão de me demitir e procurar um emprego e, enfim... E tô ótima vindo aqui gravar pra vocês, porque eu estava realmente num limbo. Então, o que é o ensinamento que eu quero mostrar? Quando estou passando por essas fases, eu me coloco num casulo, onde eu tenho vergonha de mim, dos meus sentimentos, engordo e fico, tipo, como se fosse realmente uma borboleta, cara. Que se coloca... E eu até tenho uma tatuagem, porque isso aqui representou a fase da minha vida, uma fase da minha vida realmente onde eu me superei, me mudei. E é uma coisa que eu sou super orgulhosa eu me sinto às vezes uma borboleta, realmente, que eu tô sempre me renovando, me colocando no casulo e volto. E não tenho orgulho, na verdade, de me colocar no casulo, porque quando eu me coloco no casulo, eu estava falando isso com a terapeuta, eu engordo. Eu me fecho, eu não converso com ninguém, eu tenho vergonha de mim, eu não quero ver ninguém, eu me afasto de todo mundo da minha vida, inclusive pessoas que eu não poderia me afastar, que é minha mãe, meu namorado, que são pessoas que... Pô, minha mãe morava comigo e me afastava dela também às vezes. Por mais que ela me ajudou, eu também me afastava. Ela vinha e perguntava, o que você tem? Eu falava, não tenho nada. Sabendo que eu tenho sim
Mas é minha dificuldade. E a gente tá aprendendo, lidando com isso. Mas é esse ensinamento que eu quero passar. Tô falando rápido, né? Desculpa, gente. Mas é porque meu telefone, a memória dele, tá muito ruim. Então, eu tento falar rápido pro vídeo ficar menor. Mas ele não fica, eu falo demais ainda. Mas tudo bem. Enfim. E é isso. Simplesmente, eu não tenho... Como se diz? Eu não consigo mudar de ciclo sem me colocar no casulo, sem viver essa metamorfose de querer me encolher, querer... Enfim, e eu, ao mesmo tempo que eu tô nesse casulo e eu me sinto muito mal, me sinto essa angústia, o que me faz querer viver e querer sair desse casulo é porque eu ainda tenho esperança, eu tenho muita esperança. Porque eu sinto muito que depois do pior vem o melhor. E eu tenho muita fé. E ela que me move pra conseguir sair. E eu faço. Quando eu tô nesse limbo, quando eu tô nessa angústia, eu não simplesmente me entrego nela e quero ficar nela. Eu dou um jeito, eu rezo, eu oro e eu vou procurando, dou um jeito até eu conseguir sair dela. Então, é isso. Eu quero conseguir sair dos meus ciclos, ir pra novos ciclos, novas fases da vida de forma diferente, sem ser... me enfiando nesse casulo de novo. Esse é um ensinamento que eu quero ter. E pra vocês que tudo passa na vida e que você vai ter altos e baixos. E o importante é você ter fé e esperança e acreditar que você vai conseguir, porque eu acredito demais sempre que eu vou conseguir. Por mais que eu esteja no pior momento da minha vida, eu estou sempre acreditando que eu vou conseguir e eu sei que eu vou conseguir. Eu tenho muita fé nisso e é isso que me move. É isso. Beijo, pessoal. Espero que tenha ajudado de alguma forma.